Passados 2 meses que nós estamos pregando sobre o credo apostólico, eu acho que já é possível a gente fazer uma avaliação dos benefícios de estudar o credo. Quais são os benefícios que essa série de mensagens ela tem trazido para nós. Pensando sobre isso, essa semana, podemos ter vários benefícios, mas um que para mim foi o mais forte, foi a proteção que estudar esse assunto nos dá da idolatria. Como assim proteger da idolatria? Muitas vezes a gente associa a idolatria com pessoas que se curvam diante de imagens, ou pessoas que pegam coisas desse mundo e as tornam supremas, como riqueza, poder, dinheiro. Mas o credo nos protege da idolatria porque muitas vezes a gente pode estar adorando e servindo a um Deus que a gente molda em nosso coração. Será que eu sirvo a Deus, o Deus que eu projetei na minha mente, que eu quero que Ele seja? Ou eu sirvo a Deus conforme foi revelado nas Escrituras? Quando eu distorço a imagem de Deus, de certa forma eu cometo uma idolatria, porque eu estou adorando um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras. Então, o credo nos protege disso, porque a gente tem estudado domingo após domingo sobre a pessoa do Deus Pai, e agora nós estamos na pessoa do Deus Filho. É essa a importância do credo. Ele nos ajuda a compreender melhor quem é Deus, qual é a sua obra, e aí sim a gente consegue confessar esse Deus verdadeiro. Então nós já vimos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Falamos da pessoa do Deus Pai. Continuamos com: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido da obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. E chegamos no tema de hoje. Vamos meditar sobre o trecho: foi crucificado, morto e sepultado. Então, é sobre isso que nós falaremos hoje, no 8º sermão da série do Credo Apostólico. Foi crucificado, morto e sepultado. O texto base, apenas um versículo que se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Nós vamos passar por alguns versículos no livro de Marcos, mas para essa introdução apenas este, que diz assim: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Se nós dividirmos o livro de Marcos em 2 partes, nós perceberemos que a primeira parte do livro de Marcos tem como objetivo dizer quem Jesus é, e acabou que nas pregações anteriores falamos da natureza de Jesus e quem Jesus é, e a segunda metade vai mostrar que a cruz era necessária e o que ela conquistou, ou seja, qual que era o propósito de Jesus na terra. Então Marcos ele quer na primeira parte dizer quem Jesus é, e na segunda parte qual o seu propósito. Hoje nós vamos focar em qual era o propósito de Jesus. Então eu pretendo aqui nessa pregação
responder por que Cristo teve que morrer, então nós vamos tentar responder essa primeira pergunta: por que Cristo teve que morrer? Segundo, nós vamos tratar dos fatos e do sofrimento de Cristo na cruz, observar o que aconteceu ali na crucificação. E terceiro, os efeitos. Quais foram os efeitos de sua obra na cruz? Indo diretamente para responder a primeira pergunta, por que Cristo teve que morrer? Jesus não deixa dúvida do que ele veio fazer na terra. Ele veio para morrer. Seus ensinamentos foram importantes, a sua vida, o seu ministério, mas tudo apontava para a centralidade que era a sua morte. Foi para isso que Jesus veio. Nós lemos apenas um versículo aqui, Jesus direcionando aos discípulos o que ele veio fazer. Mas se você reparar no livro de Marcos, perto ali do versículo que nós lemos, em 3 ocasiões, em 3 capítulos, Jesus está reafirmando que era necessário que o Filho do Homem padecesse. Então, ele mesmo deixou claro que a sua obra não era, a sua morte não era algo secundário na história. Ela era fundamental, tanto para a sua identidade, quanto o seu propósito. Se você reparar nos 4 evangelhos, você vai perceber, o livro não é uma narrativa sobre a vida de Jesus, sobre a sua infância, como ele trabalhava, não é uma biografia explicando cada detalhe de Jesus. Você vai ver o nascimento, uma ênfase grande sobre o ministério de Jesus e principalmente na última semana, vários capítulos dando ênfase na semana de sua morte na cruz. E para responder por que Jesus teve que morrer, eu vou usar um versículo que o próprio Jesus disse também no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Presta atenção que Jesus diz, mais uma vez: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Jesus, na parte B do versículo, ele responde essa primeira pergunta: por quê? Por que Cristo teve que morrer? Para dar a vida em resgate de muitos. Para dar a vida em resgate de muitos sintetiza a razão pela qual ele tinha que morrer. Jesus veio para ser um sacrifício substitutivo. A palavra resgate que Jesus usou aqui, para dar a vida em resgate de muitos, vem do termo grego, a palavra resgate vem do termo grego lutron, que significa comprar a liberdade de um escravo ou de um prisioneiro. Jesus veio pagar esse tipo de resgate, e o pagamento foi a morte dele na cruz. Esse foi o pagamento, esse foi o resgate. Talvez você pergunte, mas me resgatar do quê? Do que Cristo veio nos resgatar? Romanos 3, 10 e o 23. Aqui nós precisamos falar um pouco sobre nós. Não há um justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da graça, carecem da glória de Deus. Nenhum sequer. Mas nem o meu avô, ele é tão bonzinho, está lá em casa, não mexe com ninguém. Nenhum. Mas nem o tio da farmácia me atende tão bem, vou lá todos os dias, troco uma ideia com ele. Nenhum sequer. Minha esposa, nossa, ela me trata tão bem aqui no lar. Meu marido não arruma briga com o vizinho, paga os impostos, não bebe, não fuma, é uma pessoa íntegra. Nenhum sequer. Não há um justo, e a gente parte desse princípio. Todos os seres humanos, não importa quem seja e em que época vivem, são pecadores que necessitam do perdão de Deus e da reconciliação com Ele.
pecado está tão entranhado que sem ajuda somos incapazes de vencer seu domínio. Ele nos escraviza e, como uma droga, um vício, não conseguimos nos libertar de suas garras por nós mesmos. Por conta da desobediência o pecado do homem, vivemos sob justa condenação como inimigos do seu reino e objeto da sua ira. Essa é a condição do homem. Objeto da sua ira. Mas Deus não é amor? Eu não quero esse Deus que se ira. Deus é amor. O Deus que me ensinaram é o Deus que ama. Me apresentaram um Deus que é amor. Não conhecia o Deus da ira. Só que lembra a nossa pergunta na introdução? Qual Deus nós adoramos e servimos? O Deus que eu projetei na minha mente ou que me foi apresentado em algum momento da minha vida? Ou o Deus que se revela nas Escrituras e nós como confessamos no credo? Fato é que o nosso Deus, Ele é santo e justo. E por ser santo e justo, Ele deve punir o pecado, não simplesmente negligenciar o mal, porque fazer isso seria negar a sua própria natureza santa e justa. Você pregou aqui um mês atrás que Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Haja luz, houve luz. Faça-se separação das águas e terra seca. Por que Deus também não disse haja perdão e todos foram perdoados pelo poder da palavra? Não é assim que funciona. O pecado custa um pagamento. Não dá para Deus dizer, deixe para lá, todos estão perdoados. Resolver a questão da maldade do pecado envolve um grande custo. Só que, irmãos, aqui começa uma diferença do Deus que se revela na palavra. E uma diferença radical entre os deuses antigos e o nosso Deus. Porque os antigos, os povos antigos, eles compreendiam essa ideia da ira divina. Essa ideia de justiça, de uma dívida, de uma necessidade de punição. Mas eles não tinham a menor ideia de que Deus viria e pagaria Ele mesmo essa dívida, esse alto custo. Aqui o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, é um Deus que age para resolver o problema em nosso lugar. Deus foi tão incrivelmente amoroso que se dispôs a morrer a fim de pagá-la Ele mesmo. O Deus da Bíblia é alguém que, por causa de sua ira santa, teve que ir para a cruz, arcar com a dívida, pagar o resgate e sofrer um imenso tormento. Por que Deus teve que morrer? Para destruir o controle do pecado sobre nós. Pela morte de Jesus Cristo, Deus pôde transformar nossa situação. A culpa pelo pecado é perdoada, seu poder é destruído e sua mancha removida. Ele é o Deus que Ele mesmo providenciou o sacrifício para nos libertar da garra do pecado. Nós não conseguiríamos por nós mesmos. Se alguém te perguntar, você consegue... Fala um pouquinho para mim do amor de Deus. Se alguém chegar em você hoje e perguntar assim, fala do amor de Deus para mim. Talvez você fale algumas coisas do tipo, olha, o amor de Deus é infinito. O amor de Deus, ele é ilimitado. O amor de Deus vai além da compreensão humana e assim por diante. Mas você concorda, se a gente der essas respostas, tudo que a gente teve foi uma descrição um pouco abstrata do que seria o amor de Deus. Ele é infinito, ele é imenso, ele vai além da nossa compreensão. A
Agora, na imagem de Jesus, entregando sua vida, seu próprio ser, por alguém que Ele ama, a gente tem a declaração mais impactante, mais definitiva e mais comovente da medida plena do amor de Deus por nós. Como medir o insondável e infinito amor de Deus? Olhe para a cruz. Se alguém te perguntar sobre o amor de Deus, vamos olhar para a cruz. Ali a gente tem a noção da medida infinita do seu amor. É o de tal maneira de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Qual maneira? Entregando seu Filho para morrer por nós. Essa é a tal maneira. Esse é o tamanho do amor. Respondemos à primeira pergunta. Jesus expia nosso pecado. Ele foi o sacrifício. Ele morreu no nosso lugar e resolveu esse problema da ira santa de Deus, do julgamento de Deus sobre o pecado e sobre o mal. E Ele fez isso por amor a nós. Vamos falar um pouquinho dos fatos da cruz e do sofrimento de Cristo, caminhando aqui para o ponto 2. O credo, ele nos convida a pensar no preço dessa vitória. O perdão custou caro e exigiu o sofrimento e a morte do Filho de Deus. Para nós foi de graça, mas o preço foi alto. Custou o Filho, o sangue do Filho de Deus. O sangue que foi vertido na cruz. Na antiguidade, a palavra crucificação, ela poderia provocar calafrio em quem fosse bem informado. Ouvir a palavra crucificação, e aí eu estou falando de romanos, gregos, gentios, judeus, essa prática separada para os criminosos, ela causava calafrio nas pessoas que ouviam, tamanha o impacto e o sofrimento que quem se submetia e era levado à cruz tinha. Nós conhecemos os relatos que estão nas Escrituras e também através de literaturas da época, o quão cruel era esse tipo de morte. E eu quero passar com vocês que é importante alguns fatos da cruz para a gente ter em mente tamanho sofrimento que foi este. Normalmente, a vítima, antes da crucificação, ela era açoitada e muitas vezes forçada a carregar a viga da cruz até o local da execução. Então, depois do açoite, ela ainda tinha que carregar a viga até o local da execução. Quando chegava a esse lugar, os seus braços eram pregados à viga, que em seguida era levantada. A vítima sangrava profusamente. A morte, porém, não ocorria em razão da perda do sangue. A vítima sentia cada vez mais dificuldade para respirar por causa da distensão do seu peito causada pelo peso do corpo, e acabava morrendo de exaustão, asfixia, incapaz de respirar. Normalmente era esse o motivo da morte. Então, dizer que Jesus apenas morreu ou apenas que foi executado não dá devida atenção de como foi essa morte. Na cruz, todo o sadismo da natureza humana foi derramado sobre ele. Foi uma morte vergonhosa e degradante. Esses são os aspectos da morte física de Jesus na cruz. E eu li porque eu não queria deixar passar algum detalhe aqui e toda essa narrativa de como foi esse sofrimento na cruz, para a gente refletir hoje. Porque a ideia do credo é a gente lembrar que hoje nós, através da graça, nós acessamos a Deus, mas custou caro, exigiu esse sofrimento de cruz,
de Cristo na cruz. Irmãos, além de todo esse sofrimento físico, algumas outras coisas a gente precisa observar nessa passagem da crucificação. E eu trago aqui mais um trecho de Marcos, no capítulo 15 agora, 33 e 34. Na narrativa da crucificação, o versículo diz: chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Na Bíblia, sempre que é utilizado a presença de trevas ao meio-dia, trevas durante o dia, era um reconhecimento do sinal da ira de Deus e de seu julgamento divino. Um exemplo disso que a gente pode ver na 9ª praga do Egito. Então, quando há trevas durante o dia, revela o julgamento divino. Deus está agindo naquele momento em julgamento. Na cruz, Cristo foi desamparado por Deus. Muito além do que a dor física. Pense por um instante, Jesus não nasceu na encarnação, Ele vive desde a eternidade na glória com o Pai, envolvido e revestido de amor e luz de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, que se amam desde toda a eternidade. Sempre que Jesus voltava para o Pai, o Espírito inundava ele de amor. Isso foi visível e audível no batismo dele e na transfiguração. Ali a gente consegue ver a Trindade atuando e esse amor sendo compartilhado entre a Trindade. Nós estamos falando de um amor infinito, absolutamente perfeito que Jesus estava perdendo. Na cruz, ele estava nu e mergulhado na mais profunda escuridão. Havia trevas até as 3 horas da tarde. Na cruz ele perde toda a noção da presença de Deus. Isso vai muito além do que o sofrimento físico. Se a gente voltar um pouco antes, no Getsemane, na conhecida passagem do Getsemane, Jesus ali ele já começa a perceber algo que vai além do tormento físico, da morte física. Algo diferente aconteceu no Getsemane. Ele estava sufocado e começando a provar o que ele iria experimentar na cruz. Mas o que era assim tão terrível que Jesus estava experimentando naquele momento? A resposta está na própria oração de Jesus em Marcos 14, 36, a parte A. Ele dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Nas escrituras hebraicas, sempre que a palavra cálice aparecia, ela era uma metáfora para a ira de Deus em razão da maldade humana. É uma imagem, o cálice é uma imagem da justiça divina que é derramada sobre a injustiça. Jesus se volta para o Pai, mas naquele momento que ele enxerga ira, abismo e separação do cálice. A separação desse julgamento divino. Jesus começa a experimentar o peso que ele carregaria na cruz, a separação do Pai e o peso que ele carregava de todos os nossos pecados, dos pecados que nós cometemos, dos pecados que ainda nós vamos cometer. Cristo estava levando esse peso e a ira de Deus na cruz. Ele diz: tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo na parte B ele continua: porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele suplicou ao Pai tamanha agonia para que se cumprisse a missão de outra forma.
mas jamais pediu que desistisse dela por completo. Por quê? Por mais terrível que fosse o cálice, por mais terrível que fosse o julgamento, Jesus sabia que seu desejo imediato de ser poupado deveria se curvar ao seu desejo maior, que era nos poupar. Por isso ele ora: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Vamos sair do Getsemane e voltar para a cruz. Jesus, aquele que fizera o mundo, que estava no início com Deus, estava sendo desfeito. Por quê? Porque ele estava sofrendo na pele o dia do nosso julgamento. Por que Deus o desamparou? Porque ele afirma: Deus meu, por que me desamparastes? Por que Deus o desamparou então? A resposta para essa pergunta é uma só: Deus o desamparou por você, por mim. Jesus foi desamparado por Deus naquele momento para que nunca nós tivéssemos que ser desamparados. Por que Jesus se submeteu a isso? Ele fez isso por amor a nós. A Bíblia fala de um Deus que se submete ao mal e à dor do mundo, em seus mais perversos aspectos, na cruel cena do Calvário, suportando Ele mesmo o fardo daquela agonia. Deus sofreu em Cristo, tomando sobre si o sofrimento e a dor do mundo que Ele mesmo criou. Passamos na segunda parte, entender um pouquinho dos fatos e os acontecimentos e sofrimento de Jesus na cruz. Irmãos, por mais terrível que seja esse relato, a cruz é necessária no plano eterno de Deus para realizar a nossa redenção. Sem ela não há salvação. O único ponto de contato entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o único caminho. A cruz foi um ato simultâneo de punição e anistia, severidade e graça, justiça e misericórdia. Punição para Jesus, anistia para nós. Severidade em Jesus, graça para nós. Justiça para Jesus, misericórdia para nós. Misericórdia porque Ele levou a culpa e o peso da cruz que era nossa. Isaías 53, versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Versículo 10: todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E aqui a gente começa a falar dos efeitos da sua morte. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O sofrimento de Jesus na cruz foi o meio maravilhoso e misterioso pelo qual Deus estava efetuando a nossa salvação. Em Marcos, ainda no livro de Marcos, no capítulo 14, quando Jesus diz ali no momento da ceia: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue derramado em favor de muitos, Ele está dizendo: eu sou aquele sobre quem Isaías falou.
que é o texto que nós acabamos de ler, sobre quem João Batista falou: eu sou o Cordeiro de Deus para o qual apontaram todos os outros cordeiros, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na cruz, Jesus recebeu aquilo que nós merecíamos. Ele nos amou tanto que tomou sobre si a justiça divina para que pudéssemos ter livre passagem para sempre. Esse é o efeito. Eu queria fazer algumas aplicações dos textos que nós falamos até agora e caminhando para o final. Esse é o mais puro evangelho, a mensagem da cruz. Jesus Cristo é o enredo que unifica toda a Bíblia. Quando você estuda narrativa, normalmente toda narrativa ela tem uma introdução, um problema, a solução do problema e a conclusão. A solução do problema é o clímax, né? Qual que é o clímax da história bíblica? A história da redenção atinge seu clímax com a crucificação de Jesus Cristo por nossos pecados. A vida, os ensinos, a obediência de Jesus são a preparação para o sacrifício de Jesus. Não seguimos Jesus pelos ensinos elevados dele, e eles são bem elevados. Não seguimos Jesus apenas porque sua vida foi inspirativa na terra, e ela foi. Mas nós seguimos Jesus porque ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Jesus é muito mais do que um líder para ser copiado. O pessoal gosta de colocar no LinkedIn: seja líder como Jesus, e coloca lá 5 pontos da liderança. E realmente nós temos muito que aprender sobre Jesus na sua vida, sobre a sua obediência. Mas o clímax, o centro da Escritura, da Bíblia, do Evangelho, ele é na crucificação de Cristo. Uma aplicação para a igreja. A igreja não é determinada pelo prédio ou pelo número de pessoas que estão reunidas aqui, ou pela placa bonita que a gente colocou lá fora. A igreja é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja se Jesus Cristo, semana após semana, domingo após domingo, quarta após quarta, é oferecido aos que ali se reúnem. Quando Jesus é oferecido aos que ali se reúnem, nós podemos definir que ali há uma igreja. Uma igreja deixa de ser igreja quando se envergonha desse Jesus. Quando começa a falar de Jesus mais como um mestre, como um curandeiro, como um líder que você copia para alcançar coisas nesse mundo. E as pessoas deixam de centralizar o Cristo crucificado. E aí surgem outras formas de cristianismo. Mas é absolutamente vital para nós que as nossas orações, os nossos cânticos, a nossa pregação e a nossa comunhão seja centrada em Jesus Cristo encarnado, crucificado, morto e ressurreto. Que a gente nunca perca, como igreja, a centralidade de Jesus em tudo que nós fazemos aqui. Essa é a primeira aplicação para a igreja. Mas eu também queria fazer uma segunda em relação a nós. Quantos de nós, em muitos momentos da vida, nos sentimos deprimidos, cansados, enfadados, temos dificuldade para resistir a tentações, ficamos assustados com a ideia do sofrimento,
assustados com a ideia de morte. Na cruz, nós entendemos que o sofrimento de Jesus tem uma relação direta também com o nosso sofrimento humano em geral. Por meio da cruz, Deus sabe o que é sofrer. Quando você estiver sofrendo, lembre-se que Deus é compassivo com você, porque em Hebreus 4:15, por meio de Cristo, Deus sabe o que é ser tentado, Ele sabe o que é sofrer. Tenha consolo nessa palavra. Cristo sofreu. Nós servimos a um Deus que sentiu as piores sensações que o ser humano pode sentir. Ele é compassivo conosco. Imagine o seguinte: se um amigo seu chega para conversar com você buscando um consolo, buscando uma palavra de alívio, porque a sua mãe acabou de falecer, algo terrível, perder um ente querido, e esse amigo quer buscar consolo em suas palavras. Talvez para você ajudar essa pessoa, uma saída é você se colocar no lugar dela. Se eu perdesse minha mãe hoje, como que eu me sentiria? E você faz esse exercício para você conseguir ali falar algumas palavras de consolo para ela. Isso é empatia, né? Que a gente ouve, empatia, se colocar no lugar do outro, o que ele está sentindo. Agora, como seria esse conselho se a sua mãe tivesse morrido há um mês atrás? Opa, eu sei exatamente o que ele está sentindo, porque eu estou sentindo isso também. Eu perdi minha mãe faz um mês. Não é mais empatia, agora é simpatia, porque eu compartilho desse sentimento. Eu tenho compaixão porque eu sei exatamente o que essa pessoa está sofrendo. Jesus, Ele tem compaixão por nós, porque Ele sabe exatamente o que é sofrer. Ele conhece o sofrimento, então também descanse nessa palavra, tenha consolo nessa palavra. E por último, quero falar de arrependimento e conversão. Se sinceramente nós enxergarmos Jesus abrindo mão desse tão infinito amor do Pai, pelo infinito amor que Ele tem por nós, e nós vimos aqui o quanto Deus nos ama, isso deveria nos constranger e derreter a dureza do nosso coração. A escuridão que Jesus passou na cruz, ela pode destruir a nossa escuridão, de modo que em lugar de dureza, escuridão e morte, a gente tenha ternura, luz e vida. Isso é o Evangelho, isso é a boa nova, essa é a boa notícia. Não se alcança dando dízimos e ofertas, nem frequentando cultos dos mais diversos, ou tentando fazer alguma revolução na sociedade, ou qualquer outra obra que você imagina que você pode fazer para alcançar esse favor. Isso vem a nós quando nós dizemos creio. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É pela fé nesse sacrifício. Quando eu ouço essas verdades do Evangelho, isso queima meu coração a ponto de eu dizer creio. Não é por obras, é o ato de fé que o Espírito Santo produz em nosso coração. E aí eu sou capaz de confessar Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso é conversão. Então minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo possa nos tocar e nos transformar
para sermos capazes de confessar: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E a partir de semana que vem continuaremos. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Não acabou na cruz. Parece uma história de tragédia, mas a gente já tem o spoiler do que vai acontecer aqui. Hoje nós estamos falando da morte. Semana que vem nós falaremos da ressurreição. Nós estamos falando do Jesus Cordeiro que se entregou por nós. A partir da semana que vem nós vamos falar do leão que venceu a morte, que ascendeu aos céus, está sentado à destra de Deus.